Fale seu nome. Boa tarde, meu nome é Eliseu, tenho 23 anos. Quanto? 23. A minha pergunta é referente a uma matéria que saiu na revista Veja, na segunda edição do mês de maio, né? Uma matéria sobre o Brasil daqui a 10 anos. Né? O repórter falou que o Brasil hoje é referência no mundo todo, que é pelos projetos de economia, o crescimento dele. Gostaria de saber se o senhor imaginou o Brasil assim, hoje, no caso, há 10 anos atrás, quando o senhor ainda era presidente, imaginou que o Brasil estaria com uma economia boa, como é hoje, e como o senhor imagina o Brasil daqui a uns 10 anos? Bom, quando eu deixei a presidência, nós estávamos em mau momento financeiro, mas a situação estrutural do Brasil tinha mudado. Então não era impossível imaginar que o Brasil melhorasse. Né? E a melhora não depende só de nós, depende do mundo. E o mundo melhorou a partir de 2004. Então nós entramos numa onda positiva. Mas nós não teríamos entrado nessa onda, não teríamos aproveitado a onda se não tivéssemos feito mudanças no Brasil para poder aproveitar a onda. Eu acho que há 10 anos era possível ver um Brasil já mais vibrante. Né? Eu me lembro que quando era presidente, eu dizia, o Brasil já não é mais o país do futuro, o futuro chegou. Né? Eu dizia que o futuro já tinha chegado. Na verdade, o futuro vai chegar, não chega nunca. Você vai, e nem é bom que chegue, você vai tem que melhorar sempre. Né? O Brasil daqui a 10 anos, eu acho que vai ser melhor do que hoje. Porque nós entramos, os motores na sociedade são muito fortes. Isso independe de governo. A sociedade é muito forte. Claro que o governo pode atrapalhar e também pode ajudar, mas a sociedade é muito forte hoje. Você tem mais gente nas escolas. Pode dar um exemplo direto. Quando eu nasci, tinha 70% de analfabetos no Brasil. Eu nasci há 80 anos, mas enfim, tinha 70% de analfabetos no Brasil. Não é brincadeira. Hoje nós estamos nos queixando, mas tem 10, ou menos de 10. Né? Bom, enfim, o Brasil era muito pior. Não tenho dúvidas quanto a isso. Para o povo era muito pior do que é hoje. Né? Melhorou. Não é suficiente. Eu acho que daqui a 10 anos vai ser melhor. Eu não posso prever uma catástrofe que pode ocorrer. Por exemplo, no Japão teve uma catástrofe que ninguém previa, que foi natural. Mas pode ocorrer de novo, agora mesmo. A crise econômica de 2008, 2009, não está completamente sanada. De repente pode acontecer aí outro repente de crise que tem um efeito negativo, etc, etc. Mas, digamos, mantidas as condições atuais, o Brasil tem chance de daqui a 10 anos ser melhor. Porque nós estamos tirando proveito do embalo da China, que melhorou muito o preço das chamadas commodities, de comida e de minerais, e nós temos terra abundante, aprendemos a produzir, somos grandes produtores, grandes exportadores agrícolas, e também somos exportadores de mineral. Então o Brasil tem um recurso grande que vem deste lado. Problema, se nós não melhorarmos a educação, a tecnologia e a inovação, nós vamos perder a indústria. E eu duvido que se possa criar daqui a 10 anos empregos de boa qualidade se você não tiver uma indústria também mais ativa. Então, eu acho que pode melhorar, mas não é que está garantida essa melhoria. A tendência. Aí alguém tem que escolher quem. Eu não faço escolhas. Boa tarde, meu nome é Camila, tenho 21 anos. Gostaria de saber se a qualidade e o avanço da economia atual no caso, se deve à estabilidade da era FHC? Não só. A economia se deve a uma opção de coisas. Primeiro, eu acho que fazendo um breve resumo da história recente do Brasil, os marcos para mim foram, primeiro, a Constituição. Porque a nova Constituição ela assegurou a democracia e fez com que qualquer governo tivesse que olhar para o povo. Nós crescemos muito na década de 70, muito mais que depois. O crescimento médio do Brasil foi pequeno nos últimos 20 anos. Muito pequeno, comparado com o que nós fizemos no passado. No meu tempo foi 2,7, agora 3,3, nos últimos 8 anos do Lula. Nos 8 anos, pouco. Bom, nos anos 70 era 7%. Só que nos anos 70 tinha ditadura. Então a população piorou, apesar da economia ter melhorado. Nos anos recentes não tem ditadura. Então, apesar de não termos crescido tanto, melhorou. Porque teve que olhar para programas para o povo. Então, para mim, o primeiro marco foi a Constituição. O segundo foi a abertura da economia, que não foi feita por mim. Foi feita por um governo que não é muito bem quisto, que é o governo do presidente Collor, que fez um ato de vontade, abriu a economia, todo mundo reclamou, mas o Brasil tinha que se integrar à economia global, senão ele ficava à margem. Né?
O terceiro que foi a estabilização da moeda, que eu fiz. E depois veio junto com isso as mudanças da estrutura do governo. A quarta foram as políticas sociais, que começaram comigo e o Lula aprofundou. Então, eu acho que a história não é feita por um governo, por uma pessoa. E também isso dependeu, o progresso nosso, do ciclo mundial, que não é feito por nós. Né? Houve momentos de queda, momentos de... Por exemplo, quando eu assumi o governo, que foi em janeiro de 95, houve uma crise financeira no México, em dezembro de 94, que foi uma tragédia. Aquilo atrapalhou muito a nós aqui no Brasil. Em seguida, foi bem, em 96. Em 97 teve a crise da Ásia. Enfim, eu tive crise. Não foi crise do Brasil, crise lá de fora, mas afeta aqui. Não é? Então, você tem que ver que o crescimento é um jogo complicado. Pode dizer, o que foi feito no meu período ajudou esse processo todo. Mas eu não vou dizer, sem aquilo não teria havido crescimento, é verdade. Mas não foi só por causa daquilo. O governo do Lula também aproveitou oportunidades bem. Então tem que repartir o processo. E eu acho que é muito ruim pensar que um fez ou esse governo fez. Alguns atrapalharam. Já não atrapalhar já ajuda muito. Boa tarde, meu nome é Bianca, tenho 16 anos. Eu gostaria de saber qual a importância da política na sua vida. Da quê? Da política na sua vida. É relativa, quer dizer, por quê? Na verdade, de formação, eu não sou político profissional, nunca vivi da política. Né? Eu sou profissionalmente professor de universidade e tal. Eu levei uma boa parte da minha vida lidando com problemas intelectuais e de pesquisa e coisa assim. Eu passei a participar mais ativamente da política porque não foi nem decisão minha. O regime militar veio aí, fechou tudo, eu fui para o exterior. Fui para o Chile, depois fui para a França. E voltei de novo, fui posto para fora da universidade 2 vezes. Bom, então, aí irrita, né? Então, num certo momento, eu comecei a participar da política para protestar contra o regime autoritário. Então, isso não quer dizer que a política não tenha sido importante para mim. Fui presidente da República, não é fácil, né? 2 vezes, né? Fui ministro, fui senador, essa coisa toda. É importante. Mas eu não sou uma pessoa, eu não me defino a mim mesmo como, por excelência, um homem da vida política. É um pouco ambíguo entre a vida política e a vida acadêmica. Olá, meu nome é Larissa e minha pergunta é referente à reportagem que saiu sábado no Jornal da Globo, que falava sobre a falta de profissionais capacitados nas áreas técnicas das empresas. Na sua opinião, o que falta é interesse dos jovens ou o que faltam são cursos técnicos? Não, acho que nós temos tanto jovem que não é possível que eu não encontre jovem interessado. Mesmo que uma boa parte não seja, tem sempre uma boa parte que é interessado. Eu acho que aí faltam cursos técnicos, falta uma certa incentivo. Na nossa cultura brasileira tradicional, não há muito incentivo para a formação técnico-profissional. Há muito mais para a formação bacharelesca. Nós produzimos muito mais bacharéis do que técnicos. Né? E o mundo de hoje precisa de muito mais técnicos do que bacharéis. Então, é preciso que se faça um esforço grande para poder aumentar a oferta não só de cursos, mas a motivação para as pessoas irem para os cursos técnicos profissionais. Né? Você, hoje, provavelmente, uma pessoa que tem uma boa formação técnica tem mais facilidade de encontrar emprego do que quem tem um doutorado. Não obstante, a valorização é para o doutorado, não é para o curso técnico. Né? Tem que mudar um pouco a ênfase aqui no Brasil, tirar um pouco esse nosso espírito bacharelesco e dar mais ênfase a questões mais práticas. Quem decide? Quem decide quem é quem? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Rafael, tenho 25 anos. Antes de mais nada, é um prazer, uma grande honra poder conhecê-lo. Obrigado. Estar conversando com o senhor. Minha pergunta é a seguinte: qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou ao ser presidente da República? Foi o da estabilização mesmo, porque a estabilização eu fiz com o ministro da Fazenda, mas depois, como eu disse aqui, houve crise logo no início. E vocês não podem imaginar a dificuldade que é quando a moeda nacional está sob ataque. Você tem reservas de moeda no Banco Central. Então vem o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, no fim do dia e diz: presidente, hoje nós perdemos 3 bilhões de dólares. Digo, qual é a perspectiva para amanhã? Não sei. Amanhã perdemos 5. Não sei o quê. Então o que você faz? Como é que você decide? Essas decisões são muito difíceis.
como desafio, assim, isso é muito difícil. Claro que há outros desafios. Fazer reforma e passar num Congresso, que é um Congresso que não gosta muito de fazer reforma, é muito difícil também. Né? Do ponto de vista da dificuldade pessoal, o mais difícil para mim é outra coisa, demitir um amigo. Eu demiti vários. Né? É muito difícil. Né? Pessoas que são suas amigas, que não fizeram nenhuma deslealdade, não roubaram, mas que chegou um momento que não pode, tem que ir embora. Bom, eu tive que fazer isso. E eu não mandava terceiros fazer, chamava, falava, conversava e tal, com jeito. E bilhete azul. Quando podia, eu trazia de volta. Alguns que eu não pude trazer de volta são do conselho desse instituto hoje. Que é gente boa. Mas você, na circunstância política é muito difícil. Se você estando na presidência, você chega um momento, a decisão final é sua, desse tipo de coisa. Né? É sua e é solitária. Você tem que pensar no fundo de você mesmo. Está certo fazer isso? Você erra às vezes, mas está certo. E você não pode deixar, que é a tendência natural, que o coração prevaleça. Você tem que dizer, qual é o interesse nacional, qual é o interesse do político também, do governo, do Estado. Isso é muito fácil de falar, mas na hora de fazer é difícil. Boa tarde. Meu nome é Patrícia, tenho 16 anos. O Brasil é um país emergente com baixo índice educacional. O senhor acha que as escolas têm dado aos alunos uma base necessária para criar uma visão crítica e política? E o que fazer em relação a isso? Eu não sei se todas as escolas têm dado essa base. Eu nem sei se essa base de visão crítica hoje advém das escolas ou da vida. Porque a experiência que eu tenho, pelo menos de netos e tal, é que mesmo quando as crianças estão numa escola que talvez não seja extraordinária, sabem tanta coisa, tem tanta informação, a massa de informação que hoje existe é tão grande que a possibilidade de um juízo crítico aumentou. Não é? Eu não sou pessimista nessa matéria. É claro que a qualidade da educação no Brasil, em geral, não é boa. Basta medir os que tem aí, tem testes que medem, não sei o quê. O resultado não é bom. Mas como nós somos, será, 190 milhões de pessoas, quantos tem na escola hoje? 50 milhões? Quer dizer, em 50 milhões já tem 5 milhões que são muito bons. Não é? Sempre tem uma parte que é muito boa. Eu não estou achando que isso é suficiente. O bom seria que todos fossem bons, ou tivesse uma boa educação, mesmo que não seja cada um bom. Não é? É um processo que eu acho que nós falamos bastante da importância da educação, e isso é autocrítica também, mas nós não fazemos o suficiente para mudar, para melhorar. Porque como é que você melhora a educação? Melhorar o treinamento dos professores. Aumentar a permanência de horas de aula, né, dos alunos. Ter uma convivência na escola que seja uma convivência na qual a pessoa aprenda, né, que seja proveitosa. Na escola normal, digo fundamental aqui do Brasil, 4 horas em média, não é nada. Depois é o seguinte, a escola não oferece, olha, como eu vivi fora do Brasil, eu tinha filhos em idade escolar, se você está nos Estados Unidos, você chega nos Estados Unidos, eles têm, não precisa ter professor particular de música, de arte, de ginástica, de dança, tem tudo na escola. Aqui você sempre tem que ter por fora da escola. Né? Outra coisa, como o Brasil mudou muito depressa e para melhor, o que acontece? Muitas vezes os filhos sabem mais que os pais. Então o filho foi para a escola e o pai não foi. Então quando chega em casa, ele não tem o apoio cultural que tem, por exemplo, na China. Não é que a China não tenha mudado muito, é que a cultura tradicional chinesa não se desfez, a nossa se desfez. A nossa era agrária, era atrasada, o pessoal vem para a cidade, migra, perdeu contato com uma coisa tradicional, mas não ganhou contato com o novo, a geração anterior. E vem a criança, nasce já numa nova situação. Ela sabe mais que o pai, mais que a mãe. Então ele volta para a escola, para casa, não tem o apoio da família. Na China, ou na Indonésia, ou no Vietnã, onde seja, as famílias estão competindo através dos filhos. Valorizam a educação. Aqui não se chegou a esse ponto. Você não tem ainda, não despertou na sociedade, na família, o interesse pela educação que é necessário para motivar mais o aluno. Enfim, mas não digo isso para desanimar. Nós melhoramos muito. Mas você não imagina. Quando eu estudei na Universidade de São Paulo, na USP, eu não sei quantos alunos havia no curso superior do Brasil. 200 mil no conjunto dos cursos, se tanto. Nem isso.
Hoje quantos tem? 3 milhões. Né? No meu tempo de faculdade era um grupinho pequeno de alunos e tal. E os professores davam aula em língua estrangeira, porque era para uma elite. Bom, então era alto nível, para muito pouca gente. O resto não tinha nível nenhum. Agora o nível baixou, mas é para todos, não é para todos, é para muitos. Então, você olhando historicamente, não piorou não, melhorou. Boa tarde, meu nome é Felipe, tenho 16 anos. Gostaria de saber, na sua opinião, se o Brasil ele tem condições de sediar uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Levando em conta o tempo, o espaço geográfico e principalmente a economia do Brasil. Evidentemente, a Copa e as Olimpíadas são um desafio. Então, qualquer país gosta de ter, né? Gosta de ter. E o governo faz bem de incentivar e tal. Agora, isso pode ser pode ter um resultado positivo ou não. Por exemplo, na Grécia foi feita a Olimpíadas. O resultado foi negativo. Endividou mais o país, fizeram obras que não serviram para muito. Em Barcelona não houve Olimpíadas, e foi bom o resultado. Porque aproveitaram para mudar realmente a cidade, para ampliar as condições de acesso, etc, etc. No nosso caso, me parece que nós ficamos um pouco demasiado no oba-oba. Então, está se vendo. Aeroporto, vamos resolver os aeroportos. Mas cadê? Não se resolve. Vão resolver, sabe como? Na última hora, custando muito mais caro, tudo atropelado, vai fazer um puxadinho. Né? É o que vão fazer. Quer dizer, enfim, não é uma coisa planejada. Talvez para as Olimpíadas haja mais tempo. E é uma cidade só, é o Rio de Janeiro. Na Copa do Mundo, vamos fazer em 12 estádios. Será que precisava isso? E esses estádios que vão ser construídos vão servir para quê depois, em alguns lugares remotos do Brasil? Será um bom uso desse dinheiro? Nós não estamos discutindo essas questões. Né? Vamos fazer. Espero. Né? Mas vai ser desse jeito. Aí você comanda quem? Tamires. Eu gostaria de saber qual foi a sua contribuição na políticas educacionais. A minha? Bom, vamos lá. Não foi minha, foi do meu governo. Né? O seguinte, o foco no meu governo foi para a educação fundamental. Então nós mudamos a Constituição para permitir que o governo federal pudesse usar recursos dele para os estados mais pobres poderem dar melhor condições de ensino. O que era a melhor condição de ensino? É que os municípios que tivessem mais matrículas, mais gente matriculada, iam receber ajuda do governo federal para melhorar o salário dos professores e para melhorar a condição das bibliotecas, essa coisa toda. E isso teve efeito. Em segundo lugar, graças a essas e outras medidas, quando eu entrei no governo, se você pegar essa população mais discriminada, que é a negra, havia 75% das crianças negras nas escolas. Quando eu saí eram 93%, agora são 97%. Quer dizer, houve uma melhoria de acesso para as camadas mais populares da população. Então, nesse sentido, acho que foi feito alguma coisa que deixou significativo. Né? Por outro lado, quando a Bolsa Família de hoje começou no meu governo como Bolsa Escola. E a Bolsa Escola fazia uma coisa que eu acho que era importante, que é para a mãe poder... Primeiro, que o dinheiro foi dado à mãe, e não ao pai. Segundo, que o dinheiro foi dado por meios mecânicos, um cartão, que eu chamava de cartão da cidadania, e não através do intermediário político, do vereador, do partido e tal e coisa. Isso era dado à mãe desde que a criança frequentasse 85% das aulas. E como era dado através do Ministério da Educação, o Ministério controlava a frequência das aulas. Eu acho que isso é importante, até não só dar, mas cobrar. O que está fazendo com esse recurso? Depois da questão que foi perguntada de ensino profissional, o programa que foi depois implantado e continua sendo, começou no meu governo, com um acordo que foi feito com o BID para dar dinheiro para a formação de escolas profissionais. E se quiser uma terceira coisa, nós aprovamos a Lei de Diretrizes de Base de Educação, que era uma coisa difícil, foi discutido muitos anos, foi muito difícil aprovar, só saiu do jeito que saiu, mais democrático, mais aberto, porque o Darcy Ribeiro, que era um senador, e que era da oposição, mas era um cara, meu amigo, além do mais, mas muito competente, ajudou muito no Senado. Então nós quebramos um pouco o espírito corporativista que havia na Lei de Diretrizes de Base
E é que está vigiando até hoje, criando condições para dar um quadro de referência educacional. Depois, se for ver o que foi feito de distribuição de livro escolar, deu um salto enorme. Nós passamos a distribuir, como hoje, 100 milhões de livros. Não é brincadeira, né? Livro de graça para a escola. Né? E criamos parâmetros básicos educacionais. E a escolha dos livros passou a ser dos professores, e não na panelinha de Brasília que tinha corrupção. Enfim, tentamos fazer algumas coisas. Opa, escolhe aí. 1, 2, 3. Boa tarde, meu nome é Letícia. Eu gostaria de saber qual é a importância da privatização. Tá, eu vou responder a 3 de uma vez. Privatização, agora você aqui, vai lá, depois aqui. Em uma sociedade, então, pega o microfone. Boa tarde, meu nome é Ranelli, tenho 16 anos. Em uma sociedade onde os problemas sociais preocupam as pessoas, ocupando a vida delas, como, na opinião do senhor, essa sociedade poderia participar na política em busca do bem de todos? Terceiro. Boa tarde, meu nome é Felipe, eu tenho 18 anos. Com o grande crescimento econômico da economia chinesa, eu gostaria de saber que influências a China tem em relação ao mundo e ao Brasil. Ok, eu vou responder essas 3. Boa tarde, meu nome é Pamela e eu gostaria de saber, referente ao Plano Real, que foi criado para diminuir o índice de inflação, como o senhor acha que estaria o Brasil hoje sem o Plano Real? Vamos lá. Então, privatização. Agora, deixa eu responder essas 4 aqui. A importância da privatização. Privatização não é uma coisa que sirva para tudo. O que significa privatização? O governo tinha algumas empresas que, na verdade, primeiro foram privadas, depois faliram, aí vieram para o governo, muitas delas, e que davam muito prejuízo. E o governo não tinha dívidas grandes, não tinha dinheiro para continuar mantendo esse prejuízo. E, por outro lado, havia outras empresas que necessitavam de renovação tecnológica. E nós não tínhamos acesso às novas tecnologias nem recursos para elas. Então, nesses casos, a privatização pode ajudar. Por exemplo, a telefonia. No caso das telefônicas, o Brasil tinha uma empresa estatal que foi muito boa, que fez a grande expansão do sistema nos anos 70 e 80, mas estava endividada, estava paralisada, sem tecnologias novas e totalmente dominada pelos partidos políticos, que dominavam as empresas. E aí vem corrupção, etc, etc. Então, para poder dar o salto para permitir o Brasil entrar na nova era da internet, ou privatizava ou não entraria. Ia entrar devagar, etc, etc. Nós privatizamos essas empresas. Outras, como a Vale do Rio Doce, que era uma empresa boa, mas uma empresa que não dava recurso para o governo e também estava infiltrada pelos partidos. Na verdade, era boa para os partidos que nomeavam pessoas, etc, etc. Então, nós privatizamos a Vale do Rio Doce. Que é um exemplo mais assim, a Embraer. A Embraer era uma empresa da aeronáutica estatal. E é uma empresa de boa qualidade. Ela desenvolveu aviões, etc., mas ela estava completamente quebrada. Eu, quando senador, 2 vezes ajudei a dar recurso para a Embraer. E não funcionava. Porque os critérios eram um pouco burocráticos, de controle da empresa, não tinha controle de eficiência, etc., etc. Ou privatizava, ou acabava, fechava. Então, em certos casos, a privatização se justifica. E, sobretudo, porque o governo estava sem dinheiro. Agora, a privatização não é uma receita para tudo. É em certas condições e em certos setores. No caso da Petrobras, nós não privatizamos, porque não é uma importância estratégica. O que nós fizemos foi outra coisa. Obrigar a Petrobras a competir. E ela melhorou. Ela deu um salto e virou uma empresa, em vez de ser uma repartição pública. O Banco do Brasil, mesma coisa. Nós não privatizamos, mas transformamos o Banco do Brasil numa empresa. Ela era uma burocracia. Os partidos estavam mandando e a dívida dos agricultores era enorme, eles não pagavam a dívida, que tinha força política. Então, muito mais importante, não é só privatizar, é transformar em algo eficiente. A chave da questão é competição. Se você tiver um monopólio, privado ou público, não dá certo. Privado é ruim também. O monopólio é ruim. O que faz o progresso é a competição, que democratiza, obriga. Quem está julgando se é bom ou se é mal, não é o governo, é o mercado, são os consumidores. Então, você aumenta a capacidade, por isso que a privatização tem importância para isso. Agora, na questão do bem de todos e tal, obviamente, em termos de discurso, todo mundo quer o bem de todos, eu até acredito que queira mesmo. Porque, enfim, quem vai querer o mal? É chato, né? Não querer o mal.
vai querer o bem. Agora, como é que faz o bem que é o problema? E o bem não se faz simplesmente por vontade. Você tem que criar condições para que ele exista, na parte social. Você precisa criar condições para que sustentavelmente você mantenha as pessoas melhorando sua vida. O ideal, na questão, mesmo, eu acabei de falar das bolsas que nós inventamos e que o Lula, não foi eu que inventou, não, foi o Banco Mundial e o BID que inventaram essas bolsas, que é o que eles chamam de transferência direta de renda. E o PT era muito contra, porque era contra o Banco Mundial e o BID, mas depois gostaram do mecanismo, que é bom. Ele ajuda a acelerar a coisa, mas não resolve. Porque o que resolve mesmo é emprego. Você não pode criar uma sociedade mantida pelo Estado. Você tem que criar uma sociedade de produtores. Né? Então, a questão-chave é dar emprego, é desenvolvimento econômico. Portanto, a questão-chave é educação e tecnologia, junto com o investimento, que é para poder realmente garantir no longo prazo uma melhoria da vida das pessoas. Claro que isso não dispensa esses mecanismos de bolsa, de outros mais que existem para poder proteger a população mais pobre e tal, mas você tem que melhorar mesmo, dando mais emprego e melhores empregos. Bom, China, Brasil e o mundo. A China teve um efeito extraordinário. A China mudou o panorama do mundo, porque a China conseguiu efetivamente um sucesso de crescimento econômico num regime que é autoritário, é capitalismo de Estado, né? Ela conseguiu avançar muito. É como o nosso da década de 70. Nós avançamos muito, mas era duro. E a China também. O povo não tinha. Agora vai começar talvez a ter alguma coisa. Mas ela não tinha direitos, não tinha garantias sociais, nada. Bom, mas cresceu, de qualquer maneira cresceu. E como a China tem 1 bilhão de pessoas, e a China tem obsessão com a falta de comida, porque a terra agriculturável deles é limitada, e eles não têm recursos naturais suficientes para expansão de 7, 8, 9, 10% ao ano, eles precisam de minerais. Então a China criou um boom de commodities, minerais e comida. Subiu o preço de tudo isso, continuou subindo. E ela puxou a Argentina, o Brasil, o Peru, a Colômbia, o Paraguai, a África. Não é só o Brasil, todos esses países estão nadando de braçada nessa crescida da China. E teve um efeito enorme no mundo todo, portanto. E além disso, a China tem um outro fator, é que ela está sustentando os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos passaram a ter déficits enormes, gastam muito mais do que têm, emitem papéis, títulos, que chamam assim, para vender no mercado, e quem compra é a China. Não é só, mas a China é a maior compradora do déficit americano. Os americanos não têm dinheiro, tomam dinheiro emprestado, quem empresta é a China. Então a China tem um papel hoje muito importante e complicado no mundo regulador. Até agora foi bom para nós. No futuro dependerá de nós. Por quê? Porque a China tem competência tecnológica, vai ser crescente por causa da educação. E ela compete conosco, compete com nossos produtos industriais. Nós já temos sintomas claros de desindustrialização no Brasil, em função, em parte, da China. Então a China tem um efeito enorme no mundo todo, no Brasil, mas esse efeito foi positivo até agora, daqui para frente depende de nós. Plano real, se não tivesse havido. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Um momento que eu fui ministro, um dos momentos que eu estava no Ministério da Fazenda, a inflação chegou perto de 40% num mês. Você sabe o que é isso? O sujeito ganha 100 e, na verdade, quando vai ver, não é 100, é 60. Né? Isso para tudo, não tinha cálculo, você não tinha como calcular. As empresas não tinham como calcular o investimento. O consumidor, o operário, qualquer um de nós, quem tinha conta no banco, como o Brasil inventou logo uma coisa chamada correção monetária, que foi uma invenção nossa. Então, quem tinha conta no banco, a conta era ajustada pela inflação. Então, você não perdia. Mas a imensa maioria da população não tem conta no banco. Então, perdia todo mês. O grande empobrecimento do Brasil foi, em parte, a inflação, que arrasava com a população. Então, como é que estaria o Brasil sem um plano real? Bom, teria que ter algum plano real, ia ter que haver. Porque, de fato, não dava para continuar. Era impossível. Uma inflação desse tipo leva a uma outra coisa. Leva a hiperinflação. E aí você perde o controle de tudo. Então você paralisa o país 10 anos e depois reconstrói. A vantagem do plano real é que não paralisou o país. Nós crescemos pouco, mas não paramos de crescer. E acabamos com a inflação. Mais 3 perguntas e pronto. Hoje não vai dar. Boa tarde, meu nome é Thaís, tenho 16 anos. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o grande número de drogas e violência que há no país atualmente. Quem mais?
Aqui. Qualquer um. Boa tarde, meu nome é Rafael. Você falou sobre a política da China, né, que alavancou os outros países como a Argentina, o Brasil, e queria que você falasse um pouco do Mercosul para a gente. Se o Mercosul hoje ele pode chegar a talvez a um estado igual tipo a União Europeia. Última. Boa tarde, meu nome é Flávia. Eu gostaria de saber se o senhor pretende fazer um filme sobre a sua história e por quê. Muito bom. Peraí, tem mais uma. Ah lá. Assim não vamos sair Não, daqui era hoje. ela daqui atrás. Boa tarde, meu nome é Carolina, tenho 29 anos. Eu gostaria de, se puder, se for possível, se o senhor consegue explicar como foi que o senhor idealizou o real. Como é que é aqui o real? Como veio a ideia? Tá. Vamos lá. Eu vou ter que dar a resposta sintética. Isso aqui é exame geral, sim. Como é que chama? Prova oral sorteada na hora. Né? Vamos ver. Drogas. Bom, hoje o Brasil é o segundo maior consumidor de drogas do mundo. Primeiro os Estados Unidos, segundo é o Brasil. Isso em parte por causa da população. Logo, é um problema enorme que afeta a todos e, em certas circunstâncias, é dramático. Algumas dessas drogas estão dizimando, matando, etc, etc. Eu não conheço nenhuma sociedade que não tenha um problema com droga. Sempre tem, mas aqui no mundo atual escalonou muito, cresceu muito o consumo. E o que é pior é que a droga traz com ela violência. Por causa do contrabando, do tráfico e tudo isso é ilegal, isso gera violência. A maneira como os países têm lidado com a questão da droga foi baseada numa decisão a partir dos anos 60, tomada pelo presidente Nixon nos Estados Unidos. Você lembra que nos anos 60, 70 havia, você não se lembra, mas enfim, havia nos Estados Unidos, não podem se lembrar, mas havia nos Estados Unidos uma aura de liberdade, todo mundo dizia que era bom fumar maconha, não sei o quê e tal, ou na França é proibido proibir essas coisas. Então, os governos mais conservadores ficaram naturalmente abalados e resolveram botar um fim nisso. E fizeram com que as Nações Unidas, a ONU, aprovasse uma convenção que proíbe o uso de qualquer droga e que diz que tem que ter como objetivo droga zero e precisa fazer uma guerra às drogas. Passado o tempo, o balanço é muito complicado. Eu agora mesmo participo de uma comissão global sobre drogas no mundo. Semana que vem eu vou aos Estados Unidos em função disso. Participei de uma comissão latino-americana sobre drogas. Andei na Colômbia, no Chile, no México, nos Estados Unidos, na Holanda, Portugal, Suíça, Brasil, vendo o que está acontecendo. E a verdade é o seguinte, essa guerra está sendo perdida. O exemplo nosso é bem claro, está aumentando o consumo de droga. E por quê? Porque, por várias razões, mas o foco de tudo tem sido na repressão à produção e ao tráfico. Tem que reprimir o tráfico, obviamente. Agora, tem sido feito muito pouco para a redução do consumo. Então, a nossa comissão latino-americana diz, olha, tem que focar mais no consumo e reduzir o consumo, porque lá na Colômbia, por exemplo, eles estão tentando acabar com drogas, os americanos dão dinheiro, tem o exército lutando e tal. O chefe da repressão colombiana à droga me disse, olha, presidente, aqui é o seguinte, nós estamos matando os comandantes do tráfico, mas nós não estamos acabando com o tráfico. Porque mata um, vem outro. Porque dá tanto lucro que não tem jeito. Eles têm submarino para mandar droga para os Estados Unidos. Submarino. Tá? Não tem jeito. Ou reduz o consumo, ou a violência vai aumentar, etc, etc. Bom, agora, reduzir o consumo é complicado, porque aí, quando você diz, vamos acabar com o contrabando, vamos proibir a droga, botar na cadeia quem usa, é a polícia que tem que fazer. A família, a empresa, a igreja, não tem nada com isso. É a polícia que tem que reprimir. Quando você diz que tem que reduzir o consumo, a família tem que olhar. Tem que começar. Você está consumindo? Quem está consumindo o quê? Qual é o efeito? Não dá para acabar com reduzir droga deixando por conta só da polícia, só do governo. Tem que ser de cada um de nós. Tá? Como é que foi reduzido o consumo de cigarro? O cigarro não é proibido, mas ele é cada vez mais regulado. Aqui ninguém pode fumar. Quem quiser fumar nesse prédio é na rua.
Né? Isso há 10 anos não era assim. Né? O consumo de cigarro está caindo no mundo todo. Não houve proibição do cigarro. Quando houve a proibição do álcool, aumentou o consumo de álcool nos Estados Unidos, deu contrabando, deu guerra e tal. Então tem que haver eu não estou dizendo que tem que liberar, isso é outra coisa. Ou legalizar. Isso legalizar, você está dizendo, é bom. Não, todas as drogas fazem mal. Isso é indiscutível. Né? É verdade que, por exemplo, o álcool e o tabaco fazem mais mal que a maconha. Mas a maconha também pode fazer mal. Se você acordar fumando maconha e dormir fumando maconha, vai ver o que acontece. Né? Eventualmente, você tomar uma cachaçinha na hora, antes de comer um leitão, tudo bem. Se você de manhã pedir cachaça, tem que ir para o hospital. Então tem que ter um tratamento proporcional também ao dano causado e ao uso da questão, e tem que regular, e tem que fazer combate, dizer, não, a droga faz mal. Todas fazem mal. Inclusive a maconha. Todas fazem mal, como faz mal o cigarro, como faz mal o álcool. Agora, não adianta pegar o usuário e botar na cadeia, ele vai aprender a fumar mais. Ou vai passar de uma droga para outra. E também, como aqui, na verdade, pelas informações, a droga é, aspas, quase livre. Todo mundo tem acesso. Né? Agora, tem acesso através de quem? Do contrabandista, do traficante. E o traficante leva aquele que vai pedir maconha a tomar cocaína. Porque a cocaína rende mais. Tem que quebrar esse elo. Como é que faz isso? Não é fácil, é muito difícil. E tem que ser feito sempre reiterando o refrão. A droga faz mal. Então você tem que reduzir o consumo. Veja, no Rio de Janeiro estão fazendo uma experiência interessante. Eles não estão acabando com a droga, mas estão acabando com a violência. Eles estão desarmando e tal, porque o pior efeito da droga é a violência que vem junto. E, infelizmente, a droga mais usada no Brasil, além da maconha, é a cocaína. E a cocaína é mais agressiva do que a heroína. A heroína dá uma coisa tipo maconha. E a cocaína dá agressividade. Então, e o crack, então, mata rapidamente. Agora tem um outro pior ainda, que é o tal de óxido. Né? Agora, isso tem que ser um assunto a ser... Agora vai ser um filme que eu ajudei a fazer, fui âncora do filme, chama-se Quebrando o Tabu. Que é exatamente isso. Tem que quebrar o tabu, tem que discutir a questão. Não pode fazer de conta que esse problema não é meu. É lá longe, e que a polícia vai tomar conta. Não, é o problema de cada um de nós. Tem que discutir com vocês, com os jovens, com as famílias, mostrar o que acontece, etc, etc. Droga. Mercosul. É outro tema diferente, né? Mercosul é o seguinte, se é como a União Europeia. Bem, a União Europeia implicou efetivamente uma cessão de soberania. Quer dizer, o governo da França, o governo da Itália, da Alemanha, enfim, os que se juntaram lá, eles não têm, por exemplo, capacidade de emitir moeda. Quem emite a moeda é o Banco Central Europeu. Eles perderam a capacidade de emitir moeda. Então, isso significa eu cedo minha prerrogativa, como eu soberano, de fazer a moeda e dou para o outro. Aqui não houve isso. O Mercosul não deu esse passo, ficou intermediário, ele passa a ser apenas um tratado de facilitação do comércio. É importante, a principal importância é que acabou com a animosidade entre Brasil e Argentina. Já isso sozinho salvou muito do Mercosul. Agora, não, estamos longe de ter uma situação parecida com a da União Europeia, porque nós nunca realmente discutimos mais a fundo a possibilidade de diminuir a soberania de cada Estado nacional, sua capacidade de decidir por sua conta e transferir, como na Europa, para um Conselho da Europa, um Conselho do Mercosul. Não tem nada disso. Bom, filme, não. Filme sobre mim? Não. Esse filme que eu falei aqui sobre questão de droga, o rapaz que fez chama-se Fernando Gronstein, vai ser lançado dia 30, eu acho. Bem, ele veio com a história de fazer um filme sobre mim. Ele fez um sobre o Caetano Veloso. Bom, o Caetano é popstar. Eu não sou. Não tem sentido. Quer fazer um filme sobre uma causa na qual eu esteja metido? Vamos fazer. Mas não é sobre mim. Tem um filminho aí que foi feito pela History Channel. Esses filmes que eles fazem, montam e tal. Mas eu não estou pensando nunca em fazer um filme. Eu acho que seria meio ridículo. Bom, a invenção do real. Bem, como todos os processos, a gente aprende com a história, né? O real não veio do nada. O Brasil fez 7 planos antes de chegar ao real, que fracassaram. Bom, um deles que chegou mais perto foi o plano cruzado. Muitas das pessoas que fizeram o real trabalharam no plano cruzado. E nós aprendemos o que foi errado no plano cruzado, por que não deu certo. Bem, a inflação é um processo que tem muitas causas
Mas a razão principal pela qual a inflação existe, tem duas causas principais, causas eu não sei, mas dos motivos principais da inflação se manter. Uma é que o governo gasta mais do que pode. Então ele emite moeda. Gasta, se endivida, emite moeda, se endivida, o orçamento é crescente, etc, etc. A outra é que as pessoas se habituam com a inflação, então eles têm memória inflacionária. Eles acham que os preços vão subir. E ao achar que os preços vão subir, os preços sobem. Porque todo mundo está achando que vai subir, então bom, já o cheio do armazém vai lá e aumenta. Veja agora, que tem um comecinho de inflação. Você vê no jornal, saiu do centro da meta, as palavras complicadas, saiu do centro da meta, não sei o que lá, 1,5% e tal. O cara que está vendendo sua produçãozinha, ele diz, é assim, 10%. Não é 6, 7, é 10%. Então, o consumidor não vai pagar um preço igual ao que está no estatística oficial. 6, 7. Não é que a estatística esteja errada, é que o mercado já está antecipando, está achando que vai ter mais. Na época da inflação era assim. Então, tem a chamada inércia inflacionária, a memória inflacionária. Então, nós tivemos que fazer alguns movimentos para resolver essas duas questões. O primeiro, como é que você reduz o orçamento? Bom, isso depende de força política. Bom, eu era senador e ministro da Fazenda. Eu tinha sido líder de 2 partidos, na época histórica do MDB e depois do PSDB. Então eu tinha autoridade no Congresso. Eu não tinha medo do Congresso. E ir lá e discutir com o Congresso. E eu fiz isso inúmeras vezes, junto com meus assessores, que eram pessoas muito qualificadas, economistas famosos aí de hoje. Bem, então nós reduzimos o gasto drasticamente. E naquela época o governo era um governo de intermediário entre o impeachment do presidente Collor e a eleição que foi minha, era o presidente Itamar, era um governo frágil. E o Congresso estava muito desmoralizado, porque tinha havido uma corrupção na comissão de orçamento, chamávamos os anões do orçamento. Os meus assessores econômicos diziam, nessas condições não se consegue resolver a questão da inflação. Eu digo, ao contrário. Como as forças políticas estão fracas, é que se consegue. Porque se estão fortes, os interesses são tantos que não deixam a gente cortar gasto nem nada. Então aproveitamos aquele momento e, forçamos o Congresso, inclusive eu não vou entrar em detalhes, forçamos o Congresso a aprovar uma medida drástica, que foi, na verdade era um imposto. E, bom, segundo, como é que resolve com a memória inflacionária? Aí sim foi um invento que não foi meu, foi tentado inicialmente, foi tentado na Argentina, tentado aqui. Os 2 principais foram o André Lara Rezende e o Pércio Arida. Se vocês quiserem, embaixo tem a explicação de tudo isso. Já foram. Tem os depoimentos do Pércio, etc, etc, mostrando. Bom, que é o seguinte, a gente tem que tem que criar uma moeda nova, mas não pode ser uma moeda real, tem que ser uma moeda virtual. E fazer com que as pessoas entendam que a inflação não está realmente aumentando o valor efetivo de um copo d'água. A moeda que está se desvalorizando não é o valor do copo d'água. Então nós dizemos, um copo d'água custa, em real, vai custar 1 unidade. E na moeda daquela época, era o Cruzeiro Novo, vai subindo. Então cada mês ou cada 15 dias, em Cruzeiro Novo, ela varia, em vez de 1, 1,20, 1,30, 1,50. E aqui era 1. E nós chamamos de unidade real de valor, o URV. E num dado momento, foi meses depois, nós transformamos essa URV na moeda verdadeira, que é o real. Bom, para até fazer isso, nós dissemos, os contratos, inclusive o salário, os contratos vocês fazem em que moeda vocês quiserem, ou no URV ou no Cruzeiro Novo. Todo mundo foi para o URV. Nós não impusemos a regra, o povo aderiu a isso. Só que eu ia para a televisão, explicava o tempo todo a população para ganhar, para dizer, olha, vocês estão perdendo com a inflação, o salário está perdendo, mas pode não perder, olha aqui o que está acontecendo, o URV. Aí, num dado momento, no mesmo dia, nós trocamos todas as moedas do país. Foi uma operação difícil. No mesmo dia, trocamos tudo. 1º de julho. Eu já não era mais ministro, porque eu era candidato à presidência. Bom, e o que teve de novo, efetivamente, no real, é que os outros planos todos, eles foram tentados com 2 objetivos. Um, de sigilo, que era tecnocrático. Então, você acordava, lia no Diário Oficial que tudo tinha mudado. Era um choque na população. O plano Collor foi um choque tremendo. Né? Era um choque. Bom, então a decisão que eu tomei, que eu acho que foi importante, foi assim, vamos explicar ao povo. Então, em vez de fazer um plano no gabinete, vamos dizer o que vai acontecer. E nós dissemos, anunciamos, vai acontecer isso, no dia tal é isso, dizemos fases, etc, etc. Isso teve importância, que a população foi percebendo, participando de alguma maneira
no processo de como é que você acaba com a inflação. Acho que isso foi importante. E a outro objetivo que é incompatível é que as pessoas querem fazer a distribuição de renda naquele momento. Então, se você der um aumento de salário no momento que você está fazendo um plano de estabilização, o plano fura. Foi o que aconteceu com o plano cruzado. Se vocês viram o filminho aí, o que acontece é o seguinte: você aumenta de tal maneira o consumo que explode a inflação de novo. Como agora. Todo mundo preocupado porque o consumo está muito alto e isso pode forçar a inflação. Então, é difícil entender isso para o próprio povo. Como é que eu vou fazer um plano que eu não vou aumentar o salário? Eu vou simplesmente segurar os salários. E se não segurar os salários, arrebenta o plano. Agora, você segura o salário e aí você, com o tempo, você ganha mais força, o poder aquisitivo aumenta. Foi o que aconteceu. Porque só de parar a inflação aumenta o poder aquisitivo. Mas a luta para convencer os sindicatos, eu não convenci, de que era melhor não fazer aumento, foi enorme. E precisa ter coragem para dizer, não vou dar o aumento. Porque o bom é dar o aumento. Quem é que não quer dar o aumento? É justo. Mas você tem que dizer, olha, não adianta eu dar o aumento agora, que se eu der o aumento agora, isso vai furar você amanhã. Então, eu não vou dar o aumento agora, vai ter efeito positivo, você vai ganhar amanhã. Mas as pessoas não acreditam. Ficam na dúvida. Então, os que acreditaram, logo perceberam. No Brasil, logo perceberam que era vantagem. Quem não percebeu, que foi o partido que estava contra mim, perdeu a eleição. Porque diz, esse plano não vai dar certo. Tem que dar aumento já. Tem que não sei o que lá. Como o plano deu certo, perderam a eleição. Então é isso. Mas é um processo, não é uma invenção. São vários inventos e o que você precisa ter um momento adequado e capacidade de transmitir. Foi um programa democrático, digamos, de convencimento e não de imposição. Tá bom? Muito obrigado a vocês pela paciência. Agora vamos nos fotografar.